lá, galera, vídeo novo aqui no canal e eu vou dar continuação na Corte das Corujas. Esse é o segundo que eu gravo. Já vou deixar aqui na descrição primeiro, o link do primeiro, né? Juntamente com o link caso você queira adquirir esse material ou qualquer um outro do Batman que eu achar com preço em conta, viu? Sempre nesse molde, capa dura, edição de colecionador, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Senhores, a segunda revista aqui, ela começa também com a narrativa, não é? Só que dessa vez, ao invés de ser o Batman, temos o Bruce Wayne. Ele vem narrando ali a respeito da Torre Wayne, que é um empreendimento muito famoso de Gotham, né? É um ponto turístico ali, muito alto, que foi lançado pelo seu tataravô, Alan Wayne, há mais de um século atrás. E aí ele dá destaque para os gárgulas, né? Os famosos gárgulas ali, estão colocados em pontos estratégicos, né? O próprio Bruce diz que são 12 no total, em 2 camadas. Eles são espécies de vigilantes assim na cidade, né? E aí ele também dá um destaque para a parte de cima, que é uma parte que você vai, que o visitante vai ali, para ter uma visão panorâmica de toda a Gotham, né? E aí ele cita que o vidro é revestido, né? É um vidro muito poderoso, muito resistente, uma camada dupla, que o tataravô dele tinha esse zelo por isso, né? E é muito bacana que na cena seguinte, você tem o próprio Bruce Wayne sendo arremessado aí, estraçalhando esse vidro, muito legal. Eu vou deixar, obviamente, a foto para vocês aí, né? Uma foto muito bonita. Aliás, Greg Capullo, te amo, cara. Porra, que imagem bonita, viu? Você tem o Batman aí sendo estraçalhado nesse vídeo. E perceba que ele está sob ataque daquele mesmo personagem, até o momento misterioso, né? Que atacou aquele João Ninguém. Porque perceba as taxinhas aí, né, na imagem. As taxinhas ali mostrando que ele foi ferido também. Esse é o motivo pelo qual... Então houve um confronto entre eles ali, né? Provavelmente. E aí, enquanto o Bruce está caindo ali, né, a gravidade está sendo puxado pela gravidade, o agravante maior, além dele não estar sendo Batman, né, não tem todo o aparato ali que ele tinha no cinto de utilidades, nem proteção extra de armadura, ele sofreu ataques ali de maneira bem minuciosa, da forma que dificultasse realmente algum tipo de reação da parte dele. Então, aparentemente, o personagem ali está em queda, livre para a sua morte, né? Pelo menos essa é a impressão que dá. Na cena seguinte, nós temos a narrativa trazendo 24 horas atrás, aquela situação que vai contar, né, pedaço em pedaço, até chegar ao momento ali daquele ocorrido, né? E aí, galera, fantástico. Essa revista é muito boa, muito bem desenhada, muito bem roteirizada. As pontas soltas são poucas, né? Pelo menos na minha humilde e sincera opinião. Então, por isso que eu não me canso de rasgar elogios para ela. Aqui você tem meio que o parecer do Batman no dia a dia, né? Tá ali, aparentemente confrontando criminosos comuns, né? O que pode saber sobre eles? Sabe que eles são ladrões de estruturas, eles estão fazendo um trabalho para um terceiro, né? Isso aí é deixado em interrogação, de fato de quem se trata. Mas temos aquele tipo de confronto ali de Velozes e Furiosos, né? Temos um trem, temos a Batmoto sendo mostrada pela primeira vez, quer dizer, ela apareceu na Batcaverna, eu mostrei no panorama, mas aqui temos ela em funcionamento, muito bonita, para os quadrinhos, tá? Eu sou contrário ela ir para o cinema, porque essa parte dela ali da carenagem, né, vermelha, eu vou deixar a foto aí para vocês, ela parece muito cheguei para o cinema, eu acho, pelo menos, né? A fase atual do Batman é uma coisa mais sucinta, né? Aquilo ali é mais o Batman de Tim Burton, realmente, aquele colorido vermelho ali ficaria legal, mas nos dias atuais eu acho que não. Mas enfim, voltando para a revista, muito bem colocada ali, você tem um confronto entre a moto do Batman, Batmoto, contra um helicóptero, né, típico aí de uma cena de ação de cinema. Você tem uma coisa bacana, que é o sorriso do Batman de canto de boca. Vou ver se eu deixo para vocês aí também. Pô, essa é polêmica quando ele sorri, né? O coitado nem pode sorrir. Eu acho que ele é sempre carrancudo e sério. Mas para mim isso é uma cena que me ganha. Porque, poxa, mostra o personagem ali. Eu tenho uma teoria, eu acredito que o Batman, ele realmente... Ser o Batman para ele não é aquele fardo, não é aquela coisa, nossa, que coisa horrível, eu vou ter que ser o Batman mais um dia. Não, para ele já é uma coisa que faz parte ali da sua essência, né? Então aquele sorriso é meio aquela coisa de, eu gosto disso aqui, eu tô tendo um bom dia, né? Então vamos prosseguir. Mas tem um confronto entre eles, muito legal, muito interessante. No meio desse confronto, vamos chamar assim, né? A cena final é fantástica também, vou deixar para vocês, eles se arremessando, né? No helicóptero ali, são somente com praticamente seu corpo e as proteções que ele possui. Muito legal, muito interessante. Entre ocorre esse confronto, ele recebe ali a chamada de Alfred, né, do Wi-Fi ou algo do tipo, na qual o Alfred diz que de fato Jim Gordon já está no necrotério para que ocorra a autópsia aí daquele personagem misterioso do 1, né?
E aí chegando, o Batman disse que ele irá resolver aquilo ali muito rápido, e aí ele ia se deslocar para esse evento, né, esse evento secundário aí. E aí temos mais uma coisa interessante, perceba como é costurado, né, ao longo da história, como é que esse novo Batman ele se comporta. E aqui eu estou fazendo um comparativo com o Batman antes do reboot, né, que ele não tinha certos aparatos tecnológicos. Esse reboot para o Batman serviu muito porque você conseguiu meio que trazê-lo para a era da informática, da tecnologia, né, com muita mais ênfase. E o pessoal reclama, mas tá virando Homem de Ferro. Não, galera, não. Ele está realmente trabalhando com aquilo que de fato o mundo dispõe. Estamos falando de alguém que tem uma tecnologia avançada e dinheiro para tê-la. Então é claro que ele vai fazer o uso dela, né? E aqui não é diferente. Por exemplo, o Necrotério. O Batman anterior, por mais que eu gostasse muito, né, daquela entrada furtiva dele, que ele chegava nas sombras ali, estava escondido, entrava pelos ventiladores ou algo do tipo, é uma coisa que a nível de prático, é muito trabalhoso, porque tem que se deslocar de onde ele estiver até aquele ambiente, né? O que foi que ele fez? Ele instalou scanners muito poderosos no necrotério, né, da cidade ali de Gotham, e aí ele simplesmente precisa somente de alguém ali presente para fazer o intercâmbio, e obviamente é de Gotham, e assim é feito, tá? Ele não se desloca para o necrotério. Ele retorna para a Batcaverna e lá ele, com todo o aparato, ele consegue acesso a esse necrotério através de câmera, de áudio, né, desse scanner que eu falei. Vou ver se eu deixo a foto aí para vocês. E o Jim Gordon está presente no necrotério, onde faz a ligação entre os dois, né? Eles estão, obviamente, fazendo a autópsia, ou acompanhando a autópsia, né, daquele personagem que é o João Ninguém, aquele interrogação que morreu na primeira revista, que não se tem detalhes ainda, né? E aí sabe-se algumas coisas a respeito dele, descobre-se que ele é uma espécie de treinador, né, uma pessoa poderosa que sabia manusear armas e etc., né? Mesmo assim foi combatido, o que deixa aquela comparação com relação a seu assassino, né, mais poderoso ainda. Perceba que é trabalhado aí para você ir deixando o personagem que o matou, né, de maneira muito mais perigoso. Mas a cereja do bolo mesmo é descobrir que ele tinha uma espécie de dente, né, um artefato no dente ali. O Batman descobre através do scanner que tinha um desenho de uma coruja. E aí onde é citado pela primeira vez a coruja, não é? O evento aí da coruja. É por Jim Gordon, onde ele cita ali uma antiga canção de ninar de Gotham, né? Galera, aqui, até o momento, a Corte das Corujas é simplesmente uma espécie de lenda urbana, não é? Não há nenhum tipo de seriedade nela por parte de ninguém até o momento. É tipo como se fosse o nosso Cuca, né? Cuca ou Mula Sem Cabeça ou algo do tipo, que tem aquelas cançãozinhas que são cantadas para as crianças, etc., nas festas, né? Nos cortejos, mas não tem nenhum grau de seriedade. Jim Gordon é o primeiro que cita, né, que talvez isso aí tenha algum fundamento. Só que o Batman ele é bem enfático, dizendo que não, que na verdade ele está convicto, olha só, ele está convicto que não existe nenhuma sociedade secreta em Gotham, que não existe nenhuma corte das corujas ali habituando na sua cidade, né? Isso é bem interessante, gerou aquele burburinho, obviamente, a galera reclamou e tal. Como é que o Batman não sabe? O Batman é uma pessoa muito experiente, o melhor detetive do mundo, né? Mas não se preocupem que nos eventos futuros, a própria história, ela explica por que o Batman realmente acreditava piamente de que não existia nenhuma sociedade secreta, né? E aí prossegue. Temos aquele lance interessante também que é citado. Por que o Dick Grayson, as digitais dele estavam naquele corpo, né? Antes disso, temos uma coisa legal também, que é o que o Batman faz, ele oculta todos esse material de DNA e digitais da Bat-família, né? Isso é citado também, bem legal, porque obviamente em algum momento eles vão deixar, né, algum material ali explícito, e aí a polícia pode ligar, obviamente, a pessoa ao personagem, não é? E aí é dito isso. Com relação a Dick Grayson, foi simplesmente porque esse rapaz ele surgiu de maneira bem alterada, né, na frente do Asa Noturna, obviamente ele estava como Dick Grayson, seu codinome, e aí ele conseguiu feri-lo ali, ele estava muito alterado, e ele dizendo sempre que algo ia surgir, cuidado, e etc, etc e tal. Não é uma coisa mais simplória, mas aí tá a ligação do DNA dele com esse personagem, tá? E aí temos o evento ali, se caminha para o fim, que é quando o próprio Bruce Wayne ele vai de encontro com esse candidato a prefeito, né? O nome Lincoln, candidato a prefeito da Torre Wayne. Eu vou deixar para vocês aí, os dois são semelhantes, né, a nível de aparência e de vivência também. Porque esse candidato, até o momento não tem detalhes sobre ele, né, galera? Somente que ele é
candidato a prefeito de Gotham. Ele também teve uma infância sofrida e tal, perdeu os pais, etc. Então, basicamente, eles estão conversando ali a nível de dois magnatas da cidade, conversando e trocando ideias. É quando, obviamente, surge um daqueles meus personagens prediletos da atualidade, que é o Garra. E ele já surge matando ali o segurança do local, né? E ferindo gravemente o Lincoln. E aí nós temos a personagem do Garra. Eu vou deixar para vocês aí que é a melhor foto dessa segunda edição. Linda, 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 todo completo. O Garra, né? O Garra, para quem não está familiarizado, é o assassino da Corte das Corujas, né? Porque elas fazem todo o procedimento, o julgatório, né? E o Garra é quem vai executar a ação. Ele é o que condena, né? Ele é a pessoa que vai, de fato, colocar a mão na massa, não é? E aí ele surge, e é interessante que o próprio Bruce, olha só que bacana, ele começa a agir de maneira, ele diz, não, eu preciso lutar contra esse cara, obviamente minha vida depende disso, mas eu não posso me mostrar muita destreza, porque ele pode de alguma forma fazer uma ligação com o Batman, olha que legal. Então ele vai lutar, mas que pareça ser uma coisa mais, enfim, alguém tentando lutar pela sua sobrevivência, mas que não tem um domínio ali das artes marciais, etc. Isso é bem interessante, porque me lembrou do nada, rapidinho, abre parênteses, Smallville, que eu gosto muito, eu assistia, e os adversários de Clark ali, né, geralmente eles morriam, porque justamente pelo motivo de que manter a identidade deles secreta, né? Então era uma forma fácil ali de resolver o problema. Mas aqui perceba que até mesmo nisso, o Bruce ele tem uma estrutura ali, uma coisa, um caminho, né, a seguir para que de fato a sua identidade não corra nenhum risco de ser descoberta. E aí ele tenta ali meio que uma batalha corporal, só que o Garra leva muita vantagem, o Garra realmente é muito poderoso, ele é um sub-humano, e ele consegue, quando ele consegue arremessar o Batman naquela cena que é mostrada ali, né, inicialmente, muito bacana. E aí nós voltamos ali àqueles eventos iniciais. O Garra, inclusive, ele solta junto ao Bruce Wayne, né, meio que para se certificar de que ele morra ou algo do tipo. E aí, quando ele o encontra no caminho, e eles estão em confronto ali, né? O Bruce, ele está realmente bastante debilitado, como nós vimos na cena inicial da revista. Ele profere a sua famosa frase, que é: a Corte das Corujas o sentenciou à morte, Bruce Wayne. E aí você percebe, de fato, que isso não é apenas uma lenda, né? Há alguma coisa ali nebulosa por trás desse evento, né, dessa estrutura, dessa sociedade secreta. Mas só que aí como é que o Bruce se salva? Veja bem, ele dita um 13º Gárgula, que na verdade não é tão conhecido assim, porque ele foi colocado ali depois de muito tempo, né, em 1930, depois de uns quase 40 anos depois, não foi pelo seu tataravô, foi pelo seu avô. E aí esse Gárgula é onde ele consegue, ali, com muita dificuldade, se segurar nele, né, e se salvar, e o Gárgula vai de encontro ao chão. E o final da revista é uma narrativa, mais uma vez, do Batman. E é interessante que mesmo após os eventos, ele meio que continua ainda afirmando categoricamente no qual não existe uma sociedade secreta, não dessa estrutura de fato de organização em Gotham, né? Ele acredita no Garra, obviamente ele teve contato com ele começa a perceber que alguém de fato tentou se passar, né, por essa estrutura, por essa lenda, mas ele ainda acha que não é nada muito exorbitante ainda a respeito, viu? E aí a revista meio que termina com o Garra, que todos imaginavam que tinha morrido, né, pela queda, uma queda muito fulminante. Ele sobrevive, ele acorda ali rapidamente, mata as pessoas que estão na ambulância junto a ele, né? E a revista termina assim. Galera, as coisas estão começando a trabalhar, a engrenagem está começando a girar, né? Esse material ele não é completo, porque tem uma segunda edição, né, uma continuação, que eu também vou dar continuidade. As histórias vai até a 10, se eu não me engano, a história da Corte das Corujas mesmo, do começo ao fim. Então tem muita água para rolar ainda, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando. Se o vídeo ficou muito embaraçoso, se deixou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento resolvê-la caso eu saiba, beleza? Pois é isso, valeu, um abração e até o próximo.